Ana Maria Spi. O primeiro processo com inscrição é o 64 da pauta. Processo 11.129, dígito 97. Vota no processo doutora Ana Maria Spi Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorcini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Flávio Soares da Cunha Filho. O senhor está falando por quem, doutor Flávio? Pelo recorrente, né? Pelo Valdeci Rodrigues da Fonseca? Isso, é o embargado reclamante, exequente na ação principal. Ok. Com a palavra, a juíza convocada, doutora Ana Maria Spi. Pois não. Conheço do agravo de petição, no mérito nego-lhe provimento. Com a palavra, doutor. Sim. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Juízes, desembargadores, Ministério Público, advogados. Bom, esse é um caso especial. Não se trata do triplex, mas é um imóvel que a gente merece uma atenção especial. Onde é que está o dinheiro? Bom, eu já escutei o voto da relatora, mas os demais, onde é que está o dinheiro? Como é que a gente pode atribuir validade num contrato onde que não teve pagamento? Me mostrem, me provem que existe algum pagamento. Eu quero que conste em algum documento o pagamento desse contrato. Indício de pagamento. Não é só a gente falar, o contrato foi formalizado. Não, mas se não houve pagamento nenhum, como é que ele foi formalizado? Então, o lastro aqui é o dinheiro. E desse dinheiro aí a gente vai para várias outras discussões. Tanto quanto preliminar, quanto de mérito. Preliminar. Essa súmula 84 do STJ, ela não é, por si só, auto-aplicável. Se a gente for lá nos precedentes dela, a gente observa que existem várias possibilidades. Não existindo quitação, não existindo cláusula de irrevogabilidade, e não existindo posse justa, ela não pode ser aplicada. Ela não sendo aplicada nesse contrato, não tem legitimidade ativa o terceiro. Mas aí, ultrapassando isso, vamos no mérito. Vamos ver a situação. Em admitir nesse contrato, em admitir na legitimidade, me mostrem de novo, aí nós voltamos lá, onde houve pagamento, ou indício, ou início de pagamento, seja o sinal, seja as parcelas, ou seja o financiamento. Não tem. Se não tem nenhum pagamento, como é que a gente pode considerar válido esse contrato? E mais, se a gente considerar inexistente esse contrato, cai por terra todo o entendimento da sentença. Ele nem passa a ser de boa-fé e nem passa a possuir a posse justa. Agora, se a gente entender parcialmente que houve esse pagamento, apenas o sinal. Olha o processo. Sinal. Não existe quitação. Né? Sinal. Ele deu um valor qualquer e simplesmente emitiu na posse. Mas espera aí. Está dizendo que ele pagou 30% se a gente admitir, se existir algum indício de prova que ele pagou o sinal, 30% do valor. Mas espera aí. E o restante? 70 e tantos mil, isso em 2008. 70% do contrato, nada. O que ele fez? O que a juíza entendeu? Não, é propriedade. Não, mas peraí, propriedade é quem quita, quem paga. Né? Então, é uma situação muito, muito difícil. Aí, o que a gente vem? Já que não tem nenhum documento que comprove, seja o sinal, seja algum pagamento, a própria executada, depois de falida, depois de quebrada, depois de toda a situação, ela vai lá nos documentos de D, F3, B, 25, BA, entre outros, dizendo o seguinte: não teve pagamento nenhum. Não houve pagamento. A própria empresa executada, depois de falida, quebrada, ela fala: esse imóvel é o único que eu tenho.
É o único imóvel que não houve pagamento. Não tem pagamento. E ela vai lá e registra no ano de 2011, no dia que essa pessoa, esse terceiro, emitiu na posse, ela vai lá e faz um boletim de ocorrência. Invasão. Boletim de ocorrência, não é uma declaração. Um boletim de ocorrência. E ele está aí no processo. O ID CC81E7A. Dizendo o seguinte, essa pessoa não pagou, ela invadiu porque a empresa quebrou. Mas esse imóvel é meu. Então, o que o Código Civil diz com relação à posse injusta? Não enseja nos direitos de posse ou as consequências da posse injusta de má-fé. O artigo 1208, não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, nós estamos dando direito, estamos dando a propriedade de um imóvel, né, para uma pessoa que não pagou, simplesmente porque ela invadiu, né, e tem uma posse durante 5 anos. Mas o Código Civil é claro em dizer essa posse injusta de má-fé que a própria empresa diz não induz ao título de posse. Então, desconstrói toda a alegação da sentença de que ela é terceira de boa-fé, adquirente de boa-fé, que ela possui posse. Não, primeiro, ela não é terceira adquirente de boa-fé. Onde que existe qualquer... É interessante, né? O STJ, recentemente, há 3 anos atrás, ele fez uma decisão dizendo o seguinte: o terceiro tem que ter tomado todas as precauções. Onde que tem uma certidão de ônus do vendedor? Onde que esse terceiro não tem nada? Apresentou um contrato que não teve nem registro, nem autenticação, né, dos sócios da empresa, de ninguém. Invadiu. Isso é invasão. Isso é ilegal. Aí, na hora de poder garantir esse processo, veja bem, esse processo é 2000 e o processo principal da época do contrato, 2008. Mas ela só entrou na posse em 2011. Então, assim, não existe nem terceiro adquirente, não é adquirente, ele não pagou por isso, e nem detém a posse. Não detém a posse de boa-fé. Então, a gente não tem outra solução senão reformar essa decisão, né, mantendo a constrição desse bem. Senão, é a mesma coisa da gente estar entregando o pote de ouro, né, no final do arco-íris para uma pessoa que não gastou nada. Simplesmente invadiu um imóvel. Eu agradeço a atenção de todos. Doutora Ana, por favor. Pois não. Eu cumprimento o advogado pela brilhante sustentação, doutor, mas o voto é no sentido de manter a decisão de primeiro grau. Eu transcrevo a decisão e, inclusive, 3 acórdãos no mesmo sentido do tribunal, né, em relação à mesma embargante, e no mesmo sentido dessa decisão, e eu saliento que o ordenamento jurídico já se afastou do paradigma sedimentado na súmula 621 do STF, na medida em que se percebeu a necessidade de se prestigiar o adquirente de boa-fé. Eu menciono as posições consolidadas das súmulas 84 e 375 do STJ, o artigo 7924 do novo CPC, e eu acho que o ponto crucial aqui é o fato do contrato de compra e venda ter sido firmado em 2008, portanto, em data anterior ao ajuizamento da ação principal, que foi em 2009. E menciono que o agravante ele se esforça em outras frentes, mas, na verdade, termina de forma oblíqua, defendendo direito alheio em violação ao artigo 18 do CPC, o que ocorre, por exemplo, quando afirma que a posse do bem é injusta, decorrente de exercício arbitrário das próprias razões pela embargante, quando invoca a exception non ad implete contractus, prevista no artigo 476 do Código Civil, para afirmar que o imóvel permanece no acervo patrimonial da construtora,
por força de inexistência de prova de que a terceira embargante o tenha quitado na íntegra. Ora, apenas indiretamente o agravante poderia extrair algum benefício caso tais controvérsias, que dizem respeito unicamente aos envolvidos na operação de compra e venda, fossem ajuizadas e resolvidas pelo Estado de juízo. Não cabe no presente feito decidir matérias sequer alegadas pela suposta titular do direito para, a partir daí, favorecer terceiro. Então, eu acho que a grande questão aqui é a aquisição de boa-fé, que, no meu entendimento, ficou demonstrada e por isso que eu estou desprovendo o agravo. Doutora, só uma colocação. Pois não. O tribunal, até ela não ter entrado com a ação de usucapião, todas as decisões do tribunal eram favoráveis, né? Quando ela estava tendo, ainda juntei a ementa aí da 5ª turma, dizendo o seguinte: não, você não pagou nada. Isso aqui você tem um crédito. Se você quiser um crédito, você vai lá e recorre. Isso aí não é seu, a propriedade. Então, aí, posteriormente, ela entrou com a ação de usucapião, que nem foi conhecido ainda. Entendi. Então, assim, o entendimento do tribunal não é esse, não. Eu tenho 3 decisões de 2017. Recente. Não, pois é, de 2015. Até então, até 2015... o tribunal entendia diferentemente. E eu juntei esse acórdão aí da 5ª turma. Okay? Tá ok, doutor. Eu mantenho a BD. Ok. Eu vou pedir vice para dar uma olhadinha e ele volta no dia que a doutora Ana Maria estará de volta. Dia 28. Ele estará de volta na pauta, tá? Doutora Ana, então a senhora tem que me devolver ele assim que ele chegar no gabinete para dar tempo de eu incluir para outra. Ah, tá. Eu aviso amanhã, ele tá? volta para o gabinete da senhora. Isso, pronto. Tá. Então, assim vai ficar, doutor. Obrigada. A próximo. O próximo é o 76 da pauta. 76. Processo 11.378, dígito 61. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Valcante, relatora doutora Adriana Goulart de Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Júlio César Peixoto, que o doutor Júlio não se encontra presente. Ok, seguimos. O próximo é o 37 da pauta. Processo 10.760, dígito 36. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Valcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Rogério Andrade Miranda. Doutor Rogério, o senhor está falando pelo recorrido, pela empresa? Pronto. Com a palavra, ilustre relator. Pois não. Acuso o recebimento de memorial pelo reclamante. Passando à conclusão, conheço o recurso ordinário interposto, no mérito, nego-lhe provimento. Senhora presidente, poderia aguardar para ver se tem algum voto divergente? Eu sou a revisora e não divergi, não. Doutora Juliana. Eu estou ressalvando entendimento quanto ao seguro-desemprego. Só está havendo, na realidade, ressalva de entendimento quanto ao seguro-desemprego, tá? Assim se decide, doutor. Obrigado. Próximo. Próximo é o Gente, um prazer revê-los. Prazer é nosso. Boa noite. Próximo é o 75 da pauta. Processo 11.347, dígito 23. 65? 70. 75. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Valcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Frederico Garcia Guimarães. O senhor está falando por quem, doutor Frederico? Pela recorrida, reclamada. Pela empresa? Isso. Com a palavra, ilustre relator. Eu não vi a manifestação da doutora Juliana, eu fiquei na dúvida de qual das duas conclusões que eu vou ler. Não, ele está falando desse 11.347? Não Isso. votou. Eu estou acompanhando o voto. Ah, tá acompanhando a Tô. relatora. Tá ok. Porque estava aqui que... Conheço o recurso ordinário interposto, no mérito dou-lhe parcial provimento para colher como valor médio mensal das gorjetas o montante de R$ 1.140, informado na petição inicial, deduzindo os valores registrados nos recibos de pagamento a título de estimativa de gorjeta nos termos da fundamentação. Mantido o valor arbitrado à condenação por ainda compatível. Com a palavra, doutor. Boa tarde. Boa Boa tarde. noite, né? Boa noite. Errando. Tá todo mundo errando. Na verdade, a questão, né, que foi a única questão deferida é sobre o valor
das gorjetas, o que é de se destacar foi o próprio depoimento da testemunha ouvida, da parte da reclamante, em que ela declara o recebimento de torno de 1.000 a 1.200 e que iria para o contra-cheque em torno de 500 e 600. Então, a decisão de primeiro grau fez uma média com relação a isso, por falta da incerteza de valor, o que eu acredito que seja mais salomônico durante essa dúvida que se teve do único depoimento trazido, a única prova trazida nos autos. Eu peço que se reforme com relação a essa parte específica. Doutora Ana Maria. Pois não. O doutor já mencionou aí o depoimento da testemunha ouvida a rogo da autora. Eu transcrevo, inclusive, parte do depoimento dela e menciono que a análise dos recibos de pagamento revela que a remuneração variável registrada sob a rubrica estimativa de gorjeta era quitada de forma fixa ao longo dos meses de cada ano, conforme as seguintes importâncias. Em 2014, R$ 253,40, em 2015 passou para R$ 275,60 e em 2016 é R$ 308. Então, eu entendi que restou demonstrada a tese autoral de que os valores recebidos a título de gorjeta não eram corretamente lançados nos recibos de pagamento, mormente porque não é crível que o valor da remuneração variável, como o próprio nome já o define, não sofresse qualquer variação ao longo dos meses de cada ano. Então, nesse contexto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela julgadora de origem em relação ao valor médio, eu entendo que era dar reclamado o ônus de infirmar o montante mensal de R$ 1.140, informado na peça de ingresso, por meio de cruzamento de informações contábeis, o que não foi feito. Então, foi por esse motivo que eu estou dando esse provimento para acolher esse valor médio das gorjetas, nesse montante, deduzindo-se, obviamente, os valores registrados nos recibos de pagamento a título de estimativa de gorjeta. Então, eu mantenho a minha proposta de voto, senhora presidente. Seria só uma dúvida. Aí, conforme a decisão de primeiro grau, seria só os reflexos, né? Sim, mas o que eu estou fazendo é reconhecendo um outro montante ao valor das gorjetas. Em vez dos 300... Isso, R$ 1.140, deduzindo o que está nos recibos. Foi isso. Isso. Eu tenho uma divergência para prover o pedido de indenização de dano moral, arbitrando nos R$ 6.000. Essa é a minha única divergência. Do desembargador Juliano? Eu estou acompanhando integralmente o voto, eu não entendi, não configurado a culpa da empresa que autorizasse o deferimento do pedido inicial referente à indenização por dano moral. Ok, eu fico vencida. Então, nesse aspecto, no meu restante, prevalece o voto da relatora. Assim se decide, doutor. Boa noite. Bom carnaval. Obrigada. Né? O senhor também. Vamos lá, o próximo. Próximo é o 15 da pauta. Processo 10.261, dígito 56. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart Senocino, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Evandro Braz de Araújo Júnior. O senhor está falando por quem, doutor Evandro? Pela reclamante... Elisângela Aparecida de Souza Ramos Santos. Tá. Com a palavra, a ilustre relatora. Pois não. Eu já vou fazer a leitura da conclusão de acordo com o entendimento da maioria. Tá ok, doutor? 71. Conheço de ambos os recursos ordinários interpostos, afasto a prescrição alegada pela ré no mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao da autora para acrescer a condenação os reflexos das horas extras em sábados, bem como para deferir horas extras, assim consideradas as excedentes à sexta diária, fixando a jornada de segunda a sexta-feira, das 10h45 às 18h30, com 15 minutos de intervalo intra-jornada, além de 1 hora extra diária a título de descanso intra-jornada, súmula 437 TST, com os mesmos parâmetros e reflexos fixados na sentença e neste acórdão. Reparação por dano moral no importe de R$ 10.000 por doença, condenar a réu ao pagamento desde o dia 20/10/2015 das parcelas vencidas, assim como os reflexos delas decorrentes, nos termos em que até então pagos, referentes à função gratificação caixa PV, assim como a inclusão em folha de pagamento da autora, em rubrica própria, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200 reversível em favor da reclamante. Reparação por dano moral no importe de R$ 20.000 por assédio, majora o valor da condenação para R$ 40.000, passando as custas processuais
ao importe de R$ 800 e eu estou vencida quanto às horas extras, aos danos morais e à reintegração da autora à função Caixa PV. É isso. Doutor, com a palavra. Excelência, tendo em vista, né, o voto do eminente relator, antes de mais nada, senhores desembargador presidente dessa igreja turma, cumprimento os demais da mesa, todos os representantes do Ministério Público, senhora secretária, demais presentes. Excelência, tendo em vista a proposta do voto, que já está adaptada com pelo voto do entendimento da maioria, Sim. eu vou me ater, na verdade, a um único ponto que, assim, se não foi falado, provavelmente porque não houve deferimento, né, dele, que seria o tópico pertinente aos 10 minutos a cada 50 trabalhados, né, por se tratar de caixa. Excelência, nesse caso, independente da questão de ser ininterrupto ou não, né, que muitas vezes é este o ponto, né, o qual, né, seria o cerne da questão, né? O trabalho é contínuo de digitação ou não, aquela questão toda. Mas, veja só, Excelência, eu não fiz prova disso, e não fiz prova disso, Excelência, porque há um termo de ajustamento de conduta dentro da própria Caixa Econômica Federal, junto com o Ministério Público do Trabalho, em vigor até hoje, que não foi revogado, não tem revogação alguma, né, deste termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, no qual consta lá expressamente que o Caixa também, além dos digitadores, né, teriam esse benefício dos 10 minutos a cada 50 trabalhados. Ou seja, é o termo de ajustamento de conduta. Então, data máxima vênia, eu não preciso, Excelência, fazer prova de ser ininterrupto ou não, né, data máxima vênia. Por quê? Porque a questão existe um termo de ajustamento de conduta, o qual a Caixa se obrigou a tanto. Ele foi juntado? Portanto, foi juntado, e eu falo ID aqui, doutora. Eu falo ID aqui porque eu menciono nas minhas razões. Termo de conduta do ID 00A 23698. A própria reclamada, Excelência, até dando uma continuidade aqui na minha citação oral, em momento algum ela fala que isso foi revogado. Ela só fala o seguinte: todos os intervalos, Vossa Excelência pode, né, perceber, tanto na contestação quanto nas contrarrazões, né, da reclamada, o que ela disse é o seguinte: ela não diz que foi revogado, que não é devido, ela fala assim: todos os intervalos foram devidamente concedidos, de uma forma genérica, né? Então, ela nem sequer contesta especificamente essa questão, né, e nem, em momento algum, impugnou esse documento, que é o termo de ajustamento de conduta. Firmado pelo Ives Gandra, isso é histórico. Muito tempo, Excelência, mas realmente. Mas o que eu estou falando é que não foi revogado e até o momento, né, nem mesmo a própria Caixa Econômica Federal, na sua contestação e nas suas contrarrazões, ela disse que, né, deixou de ser observado esses 10 minutos a cada 50 trabalhados, porque houve, né, uma reanálise, né, das condições de trabalho que teria modificado e que, por isso, fizeram, né, uma revogação do sistema de ajustamento de conduta. Não foi feito isso. Então, em tese, continua em vigor. Portanto, Excelência, com base no termo, né, eu peço para que Vossa Excelência, quanto a esse tópico, né, deem também provimento, né, ao recurso obreiro, que se espera, Excelência. Justiça. Claro. Relatora? Pois não. Eu cumprimento o advogado. Doutor, foi até bem extensa a fundamentação, vou tentar abreviar um pouco a respeito do termo de compromisso. Ele foi firmado em 1997, né? Não, e eu entendo que não há nos autos qualquer elemento que revele que ele ainda estivesse em vigor ou que teve vigência em algum período no contrato de trabalho da autora, em especial no período imprescrito fixado na sentença. Noutra análise, ao contrário do que defende a autora, a ausência de prova nos autos sobre a vigência do aludido termo de compromisso, a meu ver, não é ônus que deve ser imputado à ré. Mostra-se incabível, no presente caso, a aplicação da confissão ficta, como defende a reclamante, porquanto a alegação foi da autora. Foi em sede de embargos que a demandante produziu prova documental, trazendo aos autos o termo de compromisso, não tendo o menor cabimento sua pretensão de transferir à ré apenas a prova da vigência do referido termo.
Então, no meu entendimento, o que se mostra e alino é que a prova da vigência do referido TAC é da autora nos termos do artigo 818 da CLT. Oportuno registrar, embora não informado pela reclamante, que no processo em que foi juntado o termo de compromisso original, que é um processo de 2015, foi prolatada a sentença de improcedência sobre a matéria idêntica a essa nos seguintes termos. Registra-se que o termo de compromisso é de 97, momento em que a situação fática era diversa, tendo em vista que, atualmente, o Caixa tem atribuições diversas e não faz inserção contínua de dados. Então, eu entendo que o que tem que ser levado em consideração sobre a questão é que, além do regulamento interno da RE, as convenções coletivas estabelecem apenas que em serviços permanentes de digitação é que é devido o intervalo de 10 minutos a cada 50, e como eu entendo que isso não diz respeito mais à função que a reclamante exerce, que ela não exerce serviço permanente de digitação, na forma do que consta nas próprias convenções coletivas, é por esse motivo que eu mantive a decisão de primeiro grau e não concedi e não dei provimento ao recurso nesse tópico, doutor. Tá ok, doutora? Claro, lógico. Nós estamos, inclusive, analisando o documento aqui e realmente parece que não há prova da revogação, né? Não, que a Caixa não teria... Não tem prova que ele ainda esteja em vigor. Porque ele não tem prazo. Não. Ele não tem prazo, quer dizer... Tudo bem, mas se a gente considerar que as atribuições, na época, existentes, né, que justificaram o TAC, elas, hoje em dia, não existem, não são as mesmas condições de trabalho, eu não sei. Ele perderia vigência eu acho, até por desidratação. Exatamente. Doutora Juliana, peraí só um minutinho. Deixa a doutora Juliana, o que ela acha aqui? Que a gente costuma construir uma forma de... Eu estava até buscando alguma coisa expressa, porque, em regra, quando os termos de ajustamento são firmados em âmbito nacional, tem neles próprios uma indicação da abrangência. Isso, mais modernamente, vamos colocar assim, de pelo menos o que eu posso falar, de uns quase 20 anos, 18 anos, pelo menos, para cá é assim. Então, mas nós estamos um pouquinho mais, né? Aqui que a gente está. Então, aqui não tem a indicação, foi firmada em Brasília, não tem a indicação, se fosse a tempo isso foi apresentado com... Isso foi apresentado com os embargos declaratórios. Eu acho que isso não também pode, pesou, sabe? Isso decisão. Quer dizer, não pode ser tido como documento novo, não pode, porque inicial, isso aí teria que, para poder, inclusive, fazer esse levantamento. Está dentro de um processo, era um ICP, era um inquérito civil público, está aqui, né, indicado o número dele, para poder verificar tudo. Se ele continua, se ele foi substituído por algum outro, o que é possível ao longo do tempo, e se a abrangência como parece ser, mas eu não tenho certeza, é nacional, apesar de não ter nenhuma menção no próprio documento relativamente a isso. A questão, Excelência, até a questão fática, se puder, Excelência, me permite a palavra, né, a questão fática, né, a juntada se deu realmente em sede de embargos declaratórios, que eu até explico nos próprios embargos o motivo pelo qual é que eu requeri uma outra ação, e nesta também eu requeiro, né, que foram mais ou menos na mesma época, né, esse documento pela Caixa, né, e não foi apresentado neste processo, né, e no outro eu consegui, no outro. Aí, quando eu consegui no outro, aí eu trouxe, né, por isso que eu falei que é um documento, assim, documento velho, mas documento novo, né, porque eu só obtive acesso ao documento, né, em razão da juntada naquele outro processo. Mas, né? Então, doutor, agora eu que vou interromper o senhor um minutinho. Então, talvez tenha passado desapercebido o senhor de fazer esse requerimento ao juiz na primeira audiência, de que ele determinasse a Caixa que juntasse esse documento. Sim. A questão... Não, ele já fala do termo desde a inicial e não junta. Eu fiz requerimento... O senhor faz um requerimento, mas na primeira audiência o senhor não faz um requerimento de que a Caixa seja intimada a juntar sob as penas da lei. Isso passou desapercebido. Aí, quando o senhor obtém uma decisão desfavorável, é que o senhor junta esse documento mais na frente com os embargos. Mas então, porque eu só obtive depois, Excelência. Não, eu entendi, porque o senhor só conseguiu isso num outro processo. Lembra até da reclamante, chama Sônia Lana, que está em ver memória, que tem o nome dela. Tá. Então, a doutora Ana está mantendo a proposta de voto, né? Teve requerimento de pedido do... Estou só tentando conferir aqui.
Não, se tivesse, Não, o né? doutor teria falado. A gente pode olhar a primeira audiência. Não, exato. Mas eu não creio Que aí a que gente... tenha tido esse requerimento. Até assim, eu requeri isso na inicial, em audiência eu não fiz. Realmente Tá não certo, não requeri. fez. Isso. Não, então, por exemplo, lá quando eu estava na 47, a gente via na petição do advogado e mandava automaticamente, porque era uma espécie de um despacho saneador. Não precisava do advogado pedir, porque nós víamos a petição inicial e olhávamos. Mas quando a vara não faz, o advogado tem que, na primeira oportunidade, falar nos autos que geralmente em audiência ele tem que pedir. Se não, sobre os termos do 359. Né? Eu parti da premissa só, se me pergunta, eu posso ter me equivocado, claro, mas só parti da premissa do seguinte. Eu fiz o requerimento, sim. Aí, o que acontece? Como a própria reclamada não impugnou a existência dele, né, que em momento algum a Caixa faz a impugnação. Falou assim, não, esse termo... O que ela fala na defesa? Então, ela nega a existência dele? A partir desse momento é que eu falei Vamos ver. Então, entendi. não há impugnação. Entendi. Deixa eu só ver o que ela fala na defesa, porque aí, dependendo da defesa, a gente... os diversos afastamentos da autora... E se nós vamos nos vincular a isso, então a gente precisa ter certeza do que vai vincular, né? Restituição do cargo em comissão, condenação da ação dano moral, necessárias, existência de lucro cessante, danos emergentes, dano moral, 7ª e 8ª, indenização, horas extras. Aqui, das horas extras relativas ao intervalo digitador. Nega que seria... Ela fala que ela nunca negou a reclamante ter de fazer pausas. Mas ela nega que a atividade possa ser Então, ela fala que ele existe. Foi superado por os acordos coletivos do trabalho que se seguirem, que diante da nova a realidade tecnológica da empresa. A gente não pode esquecer o que a convenção prevê também. A convenção prevê o quê? Só serviços permanentes de digitação. Eu Então, menciono isso no voto. Então, peraí. Dá uma olhadinha no voto. Não, vamos, porque aí a gente toma essa providência e pronto. Vamos pegar aqui. Vamos pegar qualquer uma aqui, né? 2016. Eu transcrevo no voto, inclusive. Então, peraí. Tá transcrito no voto. Aqui. Tá transcrito aí no voto. Aqui. Cláusula 34 da CCT 2013 e 2014. Cláusula 34. E ela se seguiu, né? Nos demais também tem, né? Uhum. Aí, se o sindicato que tem poder para negociar, ele restringe, eventualmente, por uma questão tecnológica, não, mas aqui deve ser outra. Aqui, digitadores. No serviço permanente de digitação, a cada período de 50 minutos de trabalho, caberá um intervalo de 10 minutos. Sim, mas digitadores. Lá no TAC é digitador e caixa. Digitador, ok. A lei, né? Tem norma prevendo isso. Mas no TAC é digitador e caixa. Não, aqui é a interpretação. Aqui a doutora Ana Maria entende que o fato de ter, na cláusula, por exemplo, 35, essa aqui que eu estou lendo, de estar previsto apenas o digitador, suplantou o termo de ajuste, como chama, do ACP, de ajuste de conduta, porque novas condições, inclusive tecnológicas, fizeram que o sindicato só fizesse essa previsão. Ok, eu vou ficar vencida, porque eu entendo que sem a revogação do TAC, eu fico com a norma mais favorável. Na questão, para mim, eu acho também que o TAC teria que ser revogado. Eu não acho que, pelo tempo, ele perde a validade, não. Isso de jeito nenhum, eu não acho, né?
Mas a questão é do momento de apresentação do documento mesmo, apesar do que pode ser superado pela defesa, que reconhece, inclusive, a data que foi firmado, né? E por essa questão da convenção coletiva, mas que ela não restringe também. Pois é, por isso é que eu me convenci que contato. Eu vou retirar. Sabe por quê? Porque a Caixa não é um processo isolado, não. Esse é um entendimento que vai ter que ser, vai para todos os processos. Então, não é simplesmente dizer assim, todos os processos, são centenas de processos que a gente julga. Então, não quer dizer, aqui vai fazer pouca diferença. Só que, no total, tem que ter uma coerência na apreciação. Então, se eu entender agora que isso é Brasil, é nacional, se entender aqui que, não, isso está valendo, para todo sempre, até que revoga, eu vou julgar que isso está valendo. Posso até ficar vencida. Então, eu não estou com segurança para fazer essa avaliação agora. Então, eu prefiro retirar. E aí, a gente vê como é que fica. Aí é a mesma questão, doutora Ana. Vai voltar, eu vou pedir, retirar não, eu peço vista para dar tempo. Para voltar, Para dar tempo de eu incluir o dia 28. Claro, deixa eu anotar aqui. Esse é o 15 da pauta do doutora Ana. Aí eu vou incluí-lo novamente, só a doutora Ana me devolver. Porque, olha só, quantos... Pode incluir da Ana quantos for. A Ana não tem nós não estamos limitando, não. Vai ter impacto. voltar, né? Agora vão ser esses que forem retirados, né? Não. Porque Não, se ela precisar de ED, o que ela precisar... o ED já fica fora da conta nossa mesmo. ED e físico também. Sim, físico. O que for dela, nós não vamos fazer ela voltar aqui, não tem o menor sentido. Não tem nenhum. Nós estamos aqui todo dia. Então, assim, se decide, doutor, fica com vista com a doutora Juliana e nós vamos, então, analisar, porque é como ela mesma disse, são questões que nos vinculam, especialmente enquanto turma e desembargadores que vão continuar julgando isso aqui. Não, é incrível que ninguém até hoje... Mas aí é que tá. Eu falo com meus alunos... É incrível. Que o advogado em bom faz a processo diferença. nenhum. Quantas vezes eu já falando que não é aplicável? Não viu? O Não advogado tem uma virando semana volta que a gente aqui. não julga não sei quantos casos aqui, não só da Caixa como dos outros. Na assim. Caixa é que tem TAC. Toda semana a gente fala a mesma coisa. Não é aplicável porque a digitador... Porque foram mostrando, doutor André mesmo já Ninguém nunca lembrou disso. Isso é estranho. Então tem que verificar por que é que não. Já não tem nem mais Esse é meu modo de ver, né? Para um lado e para o outro, tem bons advogados, né? Então, a gente, né, acho que isso é importantíssimo. Essa é a missão do advogado mesmo. Por isso que ele é indispensável. A administração da justiça, sem qualquer falácia. Eu também não sou candidato a nada, não, tá, gente? Só a tocar na banda da marchinha da sustentação oral. Achei que era do chame síndico. Isso, chama síndico, é ótimo. O chame síndico está aí, agora nas ruas. Acho que tá mais o bloco da toga. Tem o bloco da toga, isso aí. Então, vamos lá, seguindo. Adriana, por favor. Vou seguir, só se o PJE voltar. Só conferir se é o 27. O próximo é o 27 da pauta, processo 10.544, dígito 49. Votam no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Mônica Furtado Pinheiro Chagas. Doutora Mônica não se encontra presente. A Mônica foi embora. O próximo é o 77 da pauta, processo 11.391, dígito 88. Votam no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorsini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutora Marta de Lima Carvalho, doutora Marta também não se encontra presente. Próximo é o 49 da pauta, processo 10.927, dígito 09. Votam no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Sena e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes, que não se encontra presente. Próximo é o 45 da pauta. Processo... 93 já foi? O 93 foi. Foi aquele da preferência. Tá. Processo 10.893, dígito 25. Votam no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Niase Magalhães
O senhor está falando por quem, doutor? Pelo recorrente. Pelo José Pinto Isso. Neves? Qual que Isso. é, Adriana? É o 45. 45, tá. Com a palavra, a excelentíssima juíza revisora. Pois não. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento para condenar a primeira reclamada com responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, a pagar ao reclamante prazo legal adicional de insalubridade em grau máximo durante todo o contrato de trabalho, parcelas vencidas e vincendas, com reflexos nas seguintes verbas: 13º salários, férias mais um terço e FGTS a ser levado à conta vinculada. Conforme se apurar em liquidação de sentença, a base de cálculo será o salário mínimo mensal, inverte o ônus do trabalho pericial, que passa a ser de responsabilidade dos reclamados, juros e atualização de lei, observados os termos das súmulas 200 e 381 do colente TST, tributos incidirão na forma da súmula 368 TST, caso a execução se volte em desfavor do ente público, determina-se a aplicação dos juros de mora nos moldes do artigo 1º F da lei 9494, custas pelos reclamados no importe de R$200, calculadas a partir do valor arbitrado da condenação, R$10.000, isento segundo reclamado. Essa é a proposta de voto, senhora presidente. Pois não. Doutor? Vou aguardar se houver alguma divergência, excelência. Estou de acordo. Sem divergência. Sem divergência. Muito obrigado. Assim se decide. Boa noite. Boa noite. Vamos descer no bloco da toca. Bom, bloco da toca. Um bom isso aí. carnaval para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Tchau. 46 agora. Próximo agora é o 46 da pauta. Processo 10.909, dígito 55. Voto no processo, doutora Ana Maria Espica Tchau. Valcante, relatora, doutora Adriana Goulart Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Silvia Aline de Oliveira Geraldo. A senhora está falando por quem, doutora Silvia? Pela Igreja Universal. Igreja Universal do Reino de Deus. Com a palavra, ilustre relatora, doutora Ana Maria Espica. Só um minutinho, por favor, doutora. Claro. Porque esse eu não sabia que tinha. Não tinha me avisado, eu não tenho cópia, eu estou olhando aqui. Esse aqui vai ter um problema. Eu vejo por R$15.000. Experiência. Tá. Eu não liberei do dano moral, não. Conheço os recursos ordinários interpostos, no mérito, nego provimento ao apelo do autor e dou parcial provimento ao recurso da ré. Para acolhendo a prejudicial de mérito suscitada, declarar a prescrição da pretensão relativa à indenização por dano moral com base na imposição de realização de cirurgia de vasectomia, resolvendo o mérito no particular com fulcro no artigo 487.2 do CPC, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Com a palavra, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Tem alguma divergência? Tem. Pode fazer a sustentação. Sentido, Com certeza, que fica à vontade. Então, tá bom. Estamos à disposição. Reconheceu a prescrição em relação ao pedido de vasectomia, né? Sim. Prescrição. Sim. Não, em relação ao FGTS, a prescrição do FGTS, a sentença determinou que não seria aplicável a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a própria modulação que o Supremo concedeu a sua decisão. Porém, ao entender da reclamada, essa modulação, a própria modulação implicaria, sim, no caso concreto, a aplicação da prescrição quinquenária. Isso porque, segundo a modulação, quando o prazo prescricional já está em curso, aplique-se ao que ocorrer primeiro, ou 30 anos contados do termo inicial, e como no caso o suposto vínculo de emprego, foi reconhecido o vínculo de emprego pela essa instância, né, em reforma, determinada o retorno dos autos, na instância primeira para julgamento dos consectários, né? Mas, de qualquer forma, a reclamada não se conforma com essa questão e vai recorrer. Então, o suposto vínculo de emprego iniciou-se em 5/2/99. Então, do termo inicial até a data do ajuizamento da ação, transcorreram 16 anos. 16 anos somados os 5 anos da projeção que se projeta a decisão do Supremo, são alcançados apenas 21. Então,
o que ocorre primeiro, a precisão que vai ocorrer primeiro ao caso concreto, é a quinquenária e não a trintenária, como foi estabelecido na sentença, o que requer agora a reforma e a reconsideração, né? E quanto à condenação de dano moral por transporte de valores, a reclamada insurge-se porque, ainda que se parta do pressuposto de que os pastores tinham obrigação de levar até a sede, levar ao banco o valor que era arrecadado na igreja, ainda que se parta desse pressuposto, não há prova dos autos do valor que eles transportavam. E como não há prova do valor que transportavam, não há como atribuir à igreja uma conduta ilícita de que ela não estava respeitando o procedimento estabelecido na lei... Desculpa, peraí. 7.102 de 83, que estabelece que, a partir de determinado valor, o transporte necessariamente tem que ser nos moldes dela. Então, como não há prova de valor que era transportado, não há conduta ilícita da reclamada. E, ademais, também, não há prova de alguma situação concreta que tenha gerado dano ao reclamante no transporte desse valor. O que por si só também afasta a pretensão. Mas, de qualquer forma, caso não seja este o entendimento dessa turma, a reclamada requer a redução do valor arbitrado a título dessa condenação pelos mesmos fundamentos de que não deveria haver condenação, no seu entender. Em relação ao recurso do reclamante, apesar de não ter sido suscitado em contrarrazões, eu venho suscitar aqui agora, porque creio eu que é uma questão de ofício, que o tribunal só pode se manifestar a respeito daquilo que foi provocado. Então, só um momentinho. Antes de eu continuar, a senhora não deferiu indenização por dano pela suposta vasectomia, né? Não, eu reconheci que tem prescrição. Sim, né? A senhora tem alguma divergência nesse aspecto? Bom, então, vou continuar. Então, vamos continuar. Então, no recurso do reclamante, tanto na fundamentação quanto no pedido, ele, em momento algum, se insurge contra o não deferimento desse pedido de indenização por danos morais pela vasectomia. Ele simplesmente requer a majoração. Majoração pressupõe que existe uma condenação prévia, o que não ocorreu. Então, esse pedido de indenização por danos morais, por ter supostamente sido coagido a realizar uma vasectomia, não foi entregue ao tribunal, não foi devolvido ao tribunal para conhecimento. Então, nesse aspecto, requer que não seja conhecido o recurso nesse aspecto. E, em relação... Pode continuar? Pode, fica à vontade, doutor. O tempo da senhora está correndo. Em relação ao pedido de horas extras, o próprio reclamante, em seu depoimento, afirma que era a autoridade máxima da igreja. E ficou demonstrado também pela prova testemunhal que sequer havia controle de jornada ou fiscalização. Então, a função dele de pastor, na verdade, se equiparava a uma função de confiança, o que por si só afasta a procedência do pedido de reconhecimento de horas extras. Em relação ao adicional de transferência, também a reclamada pleiteia o não provimento do recurso. Porque, conforme já estabelecido na sentença, não houve sequer alegação de troca de domicílio. E, além disso, o reclamante mesmo fala que essa transferência ocorreu mais de 1 ano e meio. E, de acordo com a jurisprudência, transferência temporária seria limitada até 1 ano. O que também, ao sentido reclamado, não deve ser concedido, né? E, além disso, a reclamada, ela custeava a moradia dos pastores. Custeava, em termos assim, ela concedia um local para eles residirem, né? Não era pago nada em dinheiro, era simplesmente um mútuo.
E, além disso, além desses fatores, não tem prova nos autos de gastos que ele teria dispendido com essas transferências temporárias que ele fala. Então, diante desses argumentos, pede o não provimento do recurso do reclamante e o provimento do recurso da reclamada nos termos aqui já expostos. Doutora Ana, por favor. Quer manifestar, doutora? Uhum. Com relação ao apelo do autor, o voto é no sentido, né, do que a senhora defendeu da tribuna. Agora, com relação à prescrição do fundo de garantia, foi adotada exatamente a modulação estabelecida, né, na decisão do Supremo. No caso específico dos autos, a reclamação, apesar de ajuizada em data posterior ao julgamento pelo Supremo, tem por objeto competências do FGTS cujo prazo prescricional já estava em curso desde 5/2/99, aplicando-se o prazo de 5 anos a partir de 13/11/2014, ou seja, 13/11/2019, que vai começar a prevalecer essa prescrição quinquenal. Então, nesse caso específico, a prescrição é a trintenária mesmo, observada a modulação. Então, eu neguei provimento ao recurso da reclamada no aspecto. Tá ok? Ok. Eu acho que com relação ao recurso... e a senhora falou da questão do transporte de valores, Isso. né? Na questão do transporte de valores, ficou evidenciado, né, que ele fazia esse transporte, e eu menciono a OJ 22 das turmas do TRT, que menciona que o transporte de valores sem atendimento de exigências previstas na Lei 7.102 de 83 expõe o empregado a risco em seja o pagamento de indenização por dano moral, ainda que não tenha sido vítima de assalto. Então, em razão disso, eu mantive a decisão e entendi que o valor arbitrado em primeiro grau de R$ 10.000 está razoável. Então, é isso, doutora. Uhum. Pois não. Eu, na realidade, eu fiz uma divergência aqui, mas eu vou tirar de pauta para olhar essa outra questão da vasectomia. Tá? Então, eu estou retirando de pauta para dia 28, também da mesma forma. Tá? Excelentíssimo presidente, pois não. Independentemente de qualquer coisa, eu estou até manifestando um pouco hoje, porque minha voz está meio esquisita. Eu estou enviando para o Ministério do Trabalho para abertura de inquérito civil para, naturalmente, investigar sem nenhuma antecipação isso, porque eu considero isso de extrema gravidade. Eu fico estarrecida. Com 23 anos de Ministério Público, eu não paro de me estarrecer. É a primeira vez que eu vejo uma coisa tão estarrecedora igual essa. É uma mera denúncia, viu, doutora? Mas isso vai ser investigado, viu? Se for verdade. A questão da vasectomia. Sim. E no caso concreto... Eu não tenho adjetivações para externar o meu espanto. No caso concreto, eu estou somando aqui, ele tinha 25 anos de idade quando, conforme o estatuto, foi obrigado a fazer uma vasectomia. Quer dizer, é um rapaz, é um jovem. Agora, a senhora concorda, não estou dizendo que a senhora tem que concordar nem nada, mas aqui na questão em si, foi observado o aspecto da prescrição, né? Agora, isso não tira que realmente, se eles persistirem com esse tipo de conduta, que isso realmente tem que ser coibido. Mas que o reclamante realmente deixou passar o tempo para reclamar, isso aí, na minha concepção, ficou provado. O pedido... Com certeza, porque se eles continuarem com essa atitude, realmente é um absurdo. Eu não tenho adjetivações para externar o meu espanto. Então, esse fica com vista para mim, tá? Isso. Volta para o dia 28, viu, doutora? Mas a senhora já fez a sentação oral, se quiser vir, fica à vontade. Só uma dúvida, em relação à prescrição do FGTS, foi unânime? Não, está suspenso. Está suspenso. Aí tem o voto dela. Ok. Foi retirado. 28, né? Obrigada. Sim. Dia 28. Então, vamos seguir. Então, a gente vai voltar naquele 76 que eu falei para a senhora. Sim. 76 de quem? A doutora... É da doutora Ana mesmo. É da doutora Ana. A doutora está só observando? Ela está esperando um ED. Um ED? Tá bom, então. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos no... Qual que é o número? O 76. 76. O senhor veio nos ver essa hora da noite, doutor. A gente não podia deixar o senhor não falar, não. É que isso. Então, 76 da pauta ainda da doutora Ana, o processo 11.378, dígito 61.
Isso. Vota no processo doutora Ana Maria Espica Cavalcante, relatora, doutora Adriana Goulart de Senorcim, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Júlio César Peixoto. O senhor está falando pela Igreja Batista da Lagoinha, doutor? Coincidentemente, outro caso de igreja, De igreja. né? Nossa, ficaram para o final, para a gente ver se a gente reza agora o final. E... um culto ecumênico, porque aqui tem, né? Com a palavra, doutora Ana. Pois não, senhora presidente. Conheço o recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor quer se manifestar, doutor? Apenas me resguardar, mas gostaria, Excelência, e eu faço com a maior alegria, de parabenizar, saudar essa acolhenda turma que após quase 6 horas ininterruptas de trabalho, eu estive aqui às 14 horas, eu vejo o cuidado, isso eu fico até emocionado, isso me alegra tanto, ver o cuidado de Vossa Excelência em tratar cada aspecto, cada matéria que é atacada, rebatida. É obrigação, mas isso traz um conforto, uma alegria para nós que militamos aqui há tanto tempo. Muito obrigada, doutor. Eu sou a revisora e estou de acordo com o voto da relatora. Eu não estou com o meu voto aberto aqui, com o número. Aqui não tem nenhuma divergência, não. Qual é o número do processo? O número do processo? 11378-61. Não, dá para... Da pauta? 7,5. Agora nós vamos pôr o ED da doutora Juliana. Aí vai pôr ED para... O ED da doutora Juliana, aquela que ouviu a conclusão. Sem divergência. Sem divergência, doutor. Boa noite, viu? Boa noite, doutor. Qual que é da pauta de quem? Da Juliana? Agora é um ED na pauta da doutora Juliana, que é a advogada que ouviu o voto, que ouvir a conclusão. Ela teve Deixa no eu só ver gabinete, qual acho que que ela é. teve nos gabinetes todos. É 11.900, eu acho que é um dos últimos. 11. Acho que é o 26. É questão do ED que tem é o uma... 26. É o 26. 11.956. Uma condenação que até conversamos, que a questão... A doutora teve lá levantando alguns pontos a respeito do julgamento em si, e foi o que eu falei com ela, que a gente estava em sede de embargo de declaração. Então, eram ponderações que, a meu ver, diziam respeito a mérito. Então, eu estou encaminhando já está aí, né, o voto para... Mas eu estou conhecendo e estou prestando esclarecimento sem efeito infringente. Não sei como é que está a votação. Você não quer ler os esclarecimentos, não? São muitos? São. Né? Não, então ela está prestando esclarecimentos, mas, entretanto, sem... Efeito infringente, que ela fala do pré-questionamento e fala da competência, tá aqui, fala do TAC, né, da competência que se a Justiça Trabalho teria competente, porque elas vão discutir isso no TST. Então, se é competente para execução de multa, que é o que está sendo discutido aqui, é uma execução de um TAC firmado pelo Ministério Público. E eu analiso nesses termos. No caso, foi um voto que veio do meu gabinete, que você ficou como redatora, então eu voto, né? Voto, né, nos embargos de declaração. Mas aí é o Marco Antônio. Não, é a... Pois não, mas ela vota sim. Redatora, eu sou o redatora. Quem votou no gabinete dela é do Antônio Gomes. Antônio Gomes fez um voto. Ele é votante. E ela foi, como é que chama? Mas o ED passa a ser de relatoria dela. Aí segue a ordem normal de então tá. Isso. É a doutora Juliana, doutor... Então pronto. Marco Antônio e doutora Ana. Olha, que esquisito. Tem certeza, Adriana? Quer dizer, muda a questão dos votantes. Tanto que a senhora recebeu o ED. Mas recebi o ED porque era o voto do meu gabinete. A senhora, quando a senhora pega a redação, é justamente por isso que a gente passa até em sumaríssimo quando é certidão. Porque a senhora passa a ser relatora também no ED. Que esquisito, quer dizer, ela presta... Não, eu passo a ser relatora, não, eu era redatora. E aí o gabinete dela votou. Sim, mas o gabinete dela votou. Entendeu? E ela está prestando esclarecimento de um voto que o gabinete dela... o meu gabinete convencido. Doutora, mas a gente sempre fez observando a antiguidade do relator do ED. Sempre.
Nunca foi feito de outra forma. Não, mas essa coisa de não ter revisor, a gente até discutiu isso. É formal só, porque existe o revisor. A gente raciocina com o revisor. O que eu estou só ponderando é o seguinte, é porque, na verdade, o voto original era do gabinete 210, a doutora Juliana fez uma divergência, o doutor Marco Antônio votou com ela. Aí ela ficou redatora. Aí vem um ED desse que ela ficou redatora. Não teria que ser o mesmo grupo? Nunca foi. Isso não existe. Eu nunca vi previsão regimental disso. É igual eu tô falando com a senhora. A gente, ainda mais que treinar, que passa muita redação, nós não fizemos. Mas sabe o que é? É sim, Adri, porque eu era redatora no anterior, mas eu era redatora no anterior, mas sou relatora nesse. Do ED. Do ED, a senhora é relatora. Eu sou relatora. Então, fechou. Então, eu não voto nesse, não. Para o meu gabinete, porque como... E aí sim, redistribui os mais... Aí o Paulinelli é o meu revisor nesse. Terceiro votante, Ana Maria. Ana Maria, por favor. Então, no caso, eu dei o desembargador Marco Antônio, que profere primeiro o voto. De acordo com o voto. De acordo. A doutora Ana Maria. Também de acordo. Então, assim se decide, doutora, depois a senhora terá acesso aos esclarecimentos, viu? Tá? Boa noite. Então, vamos lá. Para física. Vamos para física. Mas eu pergunto ao seu seguinte. O que é que precisa de nós aqui? Está tudo votado só na física. Não, estou perguntando o seguinte. Não, peraí. Na física, nós vamos passar. Mas as que estão no sistema, vai prevalecer o que está no sistema. Não vai ficar nem gravado quem ficou vencido no quê? Porque essa sessão é toda gravada. Não, mas as outras turmas fica conforme a gente grava conforme. Vocês não falam nem o quem ficou vencido no quê? Não, nas outras turmas não. A gente não vai fazer isso mais não. Vamos fazer de uma forma ágil, conforme planilha, conforme o voto que está no sistema. Tá? Porque para a gente agilizar, ué. Não, não precisa não. Passar alguma coisa, né, doutora? Não, assim, mas a gente está tudo no sistema. De repente, que alguém tá vencido e não, pois é. Então tá no sistema. O que tá no sistema, pronto, tá. Entendeu? Eu acho que, sendo mais um pouquinho mais objetivo, se a senhora me permite, claro, senhora presidente, é indagar a Adriana se naqueles votos em que houve divergência e que o relator ficou vencido, se já foi feita a nova versão, se já está tudo ok, ou se tem alguma coisa dependendo de algum esclarecimento. Acho que é isso que a doutora Adriana quis dizer. Mas aí eu acho que para essa sessão a gente não poderia fazer assim, porque eu não me preparei para vir assim. Eu me preparei da mesma forma, de alguma coisa discutir na hora. E se eu for olhar isso agora, eu vou atrasar mais do que se a gente for do jeito que a gente vai. E é isso que eu acho. A gente pode fazer assim para as próximas. Porque a minha proposta era essa. Eu acho que funciona, mas para uma porque no TST é assim, em outras turmas você faz assim, quando você quer para discutir que tem alguma dúvida, você destaca. Isso. E o que não está destacado é conforme está no sistema. Você falou isso comigo, eu vou conversar com eles e nós vamos fazer. Então, sim. Para essa sessão, isso não veio dessa forma. Ok. Aí a gente corre risco de julgar alguma coisa. Então, beleza. Né? Então, vamos... Tudo bem, Marco Antônio, se é dessa forma? Tudo bem, Juliana? Imagino que sim, eu realmente não fiz apuração como é que é nas outras turmas. Imagino que sim, não sei. Né? Porque aí é o seguinte, o trabalho, que é o negócio seguinte, a ideia é o seguinte, o trabalho que a gente tem até o dia da pauta, aí ele tem valor. Porque nós, então, colocamos no sistema, entendeu? E fazemos. Quando você checa e verifica que tem nova versão, a nova versão você checou, já está checado, mas, entendeu? Então, aí mais um ponto importante, então, doutora, aí eu queria pedir a colaboração de todo mundo. É a questão da votação. Sim. Se a votação ela não vier, uma sessão na quarta, se na segunda-feira... Não, segunda-feira. Tudo votado, tudo com nova versão, eu não consigo. Sim. Como é que eu vou vir com uma pauta toda montada se ainda estiver chegando divergência? Adriana, eu tô com a pauta já indo pro dia 28. Então, assim... Mas é isso que eu tô falando. Isso aí tem que ser uma coisa fechada. As pautas estavam fechadas na segunda à noite, essa semana. Para outra quarta. Então, assim, a gente fecha na segunda para uma outra quarta. Não tem jeito. Como assim? Não, eu fecho na segunda de uma semana a pauta que vai ocorrer na outra quarta. Então, a gente está com 10 dias para votação. Aí, se essa votação, o ideal é que ela viesse até sexta, porque eu já pego segunda e terça. Não tem jeito. Não, eu acredito. Não consigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a gente tem que essa fazer pauta foi muito votada até de jeito nenhum.